Bora! Bom, estamos nós aqui de novo, tomando pós do quarto alheio, para conversar rapidinho. Eu vim assim, de cara limpa, sem maquiagem, só soltei o cabelo para você não se assustar demais, para compartilhar algo muito maravilhoso que Deus tem ministrado no meu coração nas últimas semanas. E eu resolvi vir assim, sem muitos preparativos, não que eu não ache importante, muito pelo contrário. Mas esses preparativos, essas coisas têm me travado nos últimos dias. Eu tenho usado isso como desculpa. Ai, mas eu ainda não consegui arrumar meu cabelo. Ai, mas eu não consegui fazer uma maquiagem. E eu resolvi fazer acontecer. E eu vim aqui trazer uma mensagem simples, de um evangelho simples, de algo que é muito mais acessível do que a gente pode imaginar, de algo que não depende de tantas coisas como a gente coloca. Fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, cumprir um propósito que anda em conformidade com a missão de Deus, com a missão de Cristo, porque não existe a sua missão, não existe o seu propósito. Existe algo que Deus colocou na sua vida, que anda de acordo com o que Ele tem proposto para uma humanidade inteira. E tudo importa. Não importa o quão simples seja o que Deus tem colocado no seu coração para ser feito. Faça, seja obediente. E eu tô falando isso para você e está refletindo diretamente para mim, porque é algo que é tão penoso, é tão difícil ser obediente. Às vezes nós aguardamos ordens que sejam mais difíceis realmente, para que a gente fala, não, agora veio de Deus. Deus fala, coloca no nosso coração de fazer coisas às vezes tão simples. A gente julga que não é Ele, que é o nosso coração, porque Deus, Ele é soberano e Ele não vai perder tempo com coisas tão pequenas. Mas tudo importa. Um abraço, um beijo que você dá num filho seu, não é apenas um abraço, um beijo. É um fundamento para a vida dele. Que você faz questão de elogiar algo em alguém, isso não é apenas elogio, é um fundamento para aquela vida. Então, as coisas pequenas que Deus coloca no nosso coração para ser feito não são apenas coisas pequenas, elas têm um propósito maior. Eu ouvi um testemunho há uns 15 dias atrás no canal da Isa Reis. Ela está compartilhando ministração, algumas passagens de algumas missionárias, algumas mulheres de Deus, e ela compartilhou de uma missionária Ellen Gaspar, se eu não me engano. Ellen Gaspar, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui embaixo. E ela trouxe um testemunho de uma das maiores ofertas que ela já recebeu. E eu vou dar um spoiler aqui. Se você quiser, eu vou pesquisar para ver se tem no canal dela. Eu nem sei se tem essa... Eu acredito que tenha, né? Um testemunho completo a respeito disso. Ela trabalha... A missão dela é ali com os ribeirinhos, na Amazônia, né, aquele pessoal ali. E ela faz o trabalho de canoa ali pelos rios e visitas as igrejas ali de canoa, né. E Deus colocou no coração dela de ir para uma vila, um lugar um pouco mais afastado de onde ela estava. E ela conversou com o pastor e o pastor dela aconselhou que ela procurasse as crianças, que ela pedisse ajuda para as crianças. Ela estava precisando de ajuda financeira. E ela foi nas EBFs que estavam acontecendo. E chegada em um determinado lugar, ela contou qual era o propósito e pediu ajuda. Falou, olha, o que sua mãe puder ajudar, um pedaço de sabão, uma lata de sardinha, porque imagina um lugar que você pode receber esse tipo de ajuda, gente. Isso já começou a mexer comigo. Passados alguns dias, ela voltou àquele lugar e encontrou na porta daquele lugar um menino sem camisa, com as calças na altura da canela, as calças já curtas, descalço, numa grande expectativa, aguardando a chegada dela. E disse que tinha uma oferta para entregar para ela. Mas antes disso ele contou um pouco da vida dele. Ele falou, olha, o meu pai deixou a gente, meu pai foi embora. E a minha mãe, ela trabalha limpando
casas para poder suprir as nossas necessidades. Todos os dias antes de sair, ela deixa 10 centavos na rede de cada um. E esses 10 centavos é para que no momento que a gente sentir mais fome, a gente possa comprar cada um o seu ovo. E aquela é a refeição do nosso dia, até que a nossa mãe chegue, às vezes com o resto de comida da casa dessas pessoas, em sacola, para que a gente possa comer aquilo. E aí ele entregou 30 centavos para ela. E ela ficou sem saber como reagir. Falou, mas o que você comeu nesses dias, se você está me entregando 30 centavos? Ele disse que tinha ficado 3 dias seguidos guardando aquela oferta. Eu comi farinha. Quando eu tinha fome, eu comia farinha. Que era, eles comiam farinha com ovo, né? Normalmente. E ela falou, mas por quê? Por que você quer tanto entregar essa oferta? Ele falou, eu tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. E eu quero ajudar outras pessoas a terem Ele também. E isso foi um choque para mim. Porque a gente carrega algo tão precioso. Ter Jesus na nossa vida é ter um tesouro. E às vezes a gente trata isso como é só um detalhe. Não é um detalhe. É algo poderoso que transforma a mente e a vida de qualquer pessoa que entende o quão precioso é tudo que Ele fez, quem Ele é. Porque Jesus não é uma escultura presa àquela imagem sofrida em uma cruz. Ele não é aquilo. Aquilo foi uma passagem, foi um processo do propósito dele para que nós fôssemos salvos. Depois daquilo, após 3 dias, ele ressuscitou em glória. Ele teve o corpo dele transformado. Ele não tem mais aquela imagem sofrida de alguém que apanhou dos homens maus. Aquele que apanhou, que foi surrado, que foi cuspido, que foi totalmente caluniado. Ele não tem mais aquela imagem. Ele é rei. E Ele é poderoso para transformar a vida de qualquer um que acredita em tudo aquilo que Ele veio anunciar. Se um menino pode ficar 3 dias à base de farinha, para se alimentar de farinha apenas, para poder ofertar 30 centavos, porque ele entende o quão precioso é esse Jesus que ele conheceu. E entende o quão precioso isso pode ser para a vida de outras pessoas. O que a gente está esperando para anunciar esse Jesus? Se uma criança conseguiu entender isso, se uma criança conseguiu sacrificar a própria carne por 3 dias seguidos, porque ela tinha esperança de que outras crianças, assim como ela, pudessem conhecer esse Jesus, eu te pergunto, o que ele tem conhecido de Jesus que nós ainda não conhecemos? Qual o nível de intimidade que essa criança teve com Jesus? Mesmo vivendo de farinha e ovo, que nós, com nossos pratos abastados, as nossas geladeiras cheias, as nossas despensas cheias, mesmo com dificuldade, não nos falta o pão. Ainda assim, a gente procura todos os dias desculpas para não fazer aquilo que Deus colocou de forma tão simples, que é compartilhar o amor dele. Tudo importa. Eu assisti um filme esses dias, há uns meses atrás, Soul Surf, que é a história de uma surfista que perdeu o braço. Um tubarão arrancou o braço dela e ela se superou e ela não desistiu e ela conhecia a palavra de Deus e ela se apegou àquilo. Ela foi em missão logo que teve o tsunami lá na Índia, e ela foi em missão com o pessoal da igreja e viu o que realmente era padecer, o que realmente era sofrer ali naquele lugar, e viu o quanto afortunada ela era, mesmo tendo perdido o braço.
e aquilo mudou a vida dela e ela resolveu se empenhar ainda mais em não desistir. E sabe, era surf, um esporte, algo que satisfaz a quem pratica, mas ela resolveu se empenhar. E o resultado disso foi que ela contagiou a vida de milhares de pessoas, crianças escrevendo para ela, dizendo que haviam desistido de tentar, mas que quando viram a postura, esse desprendimento da situação dela, a forma como ela se entregou em se superar, em fazer as coisas acontecerem, que foi motivação para aquelas pessoas. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, foi como tê-lo sentado ao meu lado assistindo aquele filme. Ele falou: tudo importa, não interessa o quão pequeno seja o que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Ontem, quando eu saí, eu tinha coisas para resolver, banco, mercado, farmácia, coisas de mãe, de dona de casa. E eu tenho pedido antes de sair: Senhor, que eu esteja sensível à tua voz. Eu quero ser luz e sal. Se houver alguém no meu caminho, que eu possa compartilhar, que eu possa ser luz e sal na vida dessa pessoa. E ontem eu só vi um menino. Quando eu estava voltando já, em frente à padaria, o menino estava vendendo mexerica e mandioca ali na frente. Eu falei: eu vou comprar quando eu sair. Eu nem tô precisando, mas eu vou comprar, só para ajudar. Porque assim que eu vi, eu já me compadeci. Aquela cara toda suja, da fuligem, de estar o dia inteiro ali na rua. E eu senti de comprar um chocolate para ele. Eu falei: bom, talvez o Espírito Santo me dê algo para falar para ele quando eu sair. Eu vou entregar o chocolate, vou falar algo. E eu só entreguei o chocolate. Eu não senti, como posso dizer, inspiração de que eu devia falar algo, apenas demonstrar realmente. E eu entreguei o chocolate e eu senti a satisfação. Era isso que eu devia fazer. Pronto. E talvez o Espírito Santo tenha me levado a fazer algo tão simples para que hoje eu trouxesse esse exemplo para você. Puro e simples. Demonstrar. Porque mais do que falar, porque mais do que altares, porque mais do que vídeos mirabolantes, mais do que ministrações astronomicamente poderosas em questão de conteúdo, de palavra, o Evangelho é simples. Deus se manifestou para o profeta Elias, não foi através do fogo, não foi através do vento forte, foi na brisa. E Ele é o mesmo, ontem, hoje, vai ser eternamente. Deus fala através das coisas simples também. Ele é poderoso, é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas ainda assim, Ele se detém, às vezes, em fazer algumas coisas, porque nós escolhemos não obedecer. Porque nós temos o direito de escolha dado por Ele, e nós simplesmente escolhemos esperar o que é mais difícil, porque nós entendemos que Ele vai vir através do fogo, através de um barulho estrondante, não sei nem se existe essa palavra. Mas a gente às vezes espera uma manifestação grandiosa e às vezes Ele vem numa brisa e a gente, ao invés de dar valor àquela brisa, a gente fica esperando o fogo. Esse é um tempo que Deus nos levou a um tempo de intimidade. E a intimidade é algo simples, não é algo mirabolante. Aqui existe todo um manual, toda a missão dada por Deus, todo o propósito dele está revelado aqui. Eu vejo tantas ministrações, eu vejo tantos vídeos a respeito de encontre o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você sabe qual é a sua missão? Cara, é muito simples você saber qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Vou te dar a receita aqui. Às vezes a gente fica buscando, mas qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Às vezes você já sabe o que você tem que fazer, mas você está procurando, esperando algo baseado na vida de outra pessoa. Não porque aquela pessoa ela ministra a palavra de uma forma tão poderosa, eu quero ministrar assim também. Mas você tem uma forma que Deus deu para você, é a sua identidade, sabe? Deus me deu a dança. É tão difícil entender às vezes
que Ele quer se manifestar através da minha dança. É tão difícil, eu estou devendo, vou falar agora aqui para quem está aguardando, eu fiz uma publicação na semana passada de um figurino que eu montei. E eu senti no meu coração de fazer um vídeo a respeito dessa confecção de figurino, um passo a passo, de inspiração. E eu estou relutando, essa é a verdade, eu estou relutando em postar isso, porque eu estou esperando algo maior. Eu me dei conta disso hoje, sabe? E Deus tem me pedido apenas, compartilha. E eu estou esperando algo maior, mas Deus quer fazer algo maior através esse pequeno gesto. O seu propósito ele já existe, já está em você. O que você faz? Quais são as suas habilidades? Você sabe o que você sabe fazer. Você sabe o que está queimando no seu coração, que você tem vontade de fazer. Todo dom, todo talento perfeito vem do Pai das luzes. E é Ele quem nos deu. E Ele nos deu tudo que nós sabemos fazer, tudo que nós temos a facilidade de fazer para um propósito. E é isso que eu tenho que fazer. É isso que Deus me deu para compartilhar. Por que é tão difícil eu entender? Te pergunto. O que Deus te deu que é tão simples, mas tão simples, que você ainda não entendeu, que é exatamente isso que você tem que fazer. E talvez você esteja esperando algo maior, ou alguém que você julga maior, reconhecer isso em você e falar, vamos lá fazer, eu vou te ajudar. Cara, aquele que fez todas as coisas já te deu isso para que você faça e para que você aconteça dentro da missão que é dele. Às vezes a gente quer acontecer dentro do nosso propósito, porque nós temos uma missão e nós queremos brilhar a nossa missão, brilhar o nosso propósito. Mas a luz em nós é Cristo. Quem tem que brilhar é Cristo. Aqueles vasos de barro que foram colocados, escondendo uma tocha, escondendo a luz dos guerreiros de Gideão, em que eles colocaram, né, a mão com a tocha dentro do vaso, para que no momento certo eles quebrassem o vaso de barro e a luz aparecesse e eles pudessem gritar e aí iam partir para a guerra. Cara, nós somos o vaso de barro. E enquanto nós não nos quebrarmos, enquanto nós não nos permitirmos ser quebrados em toda a nosso achismo, em todas as nossas incapacidades, nós vamos sempre estar podando o trabalhar de Deus na nossa vida. E aí você pode me dizer, não, mas a palavra diz que tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer. Então, mesmo que eu não me esforce, Ele vai fazer acontecer na minha vida. Não é bem assim. A palavra diz que para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, antes disso, nós precisamos renovar a nossa mente. Se nós não permitirmos essa renovação, porque é uma escolha ter a nossa mente renovada, para vivermos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos experimentar. Isso é o que diz a palavra de Deus. Que nós possamos nos inspirar em viver o propósito simples de Deus. O propósito é dele, o propósito é Ele, e a chegada é nele. Então que a gente não venha perder tempo com aquilo que a gente acha que a gente não tem, porque se um menino foi capaz de valorizar o trabalho de uma missionária que queria levar Jesus a uma outra tribo, a um outro grupo de pessoas, e ele imaginou, poxa vida, lá vai ter pessoas que precisam ouvir Jesus, eu preciso ajudar essa mulher a chegar lá. Eu vou me abster, vou comer farinha 3 dias seguidos, mas os meus 30 centavos vai contribuir para que ela leve esse Jesus que eu conheço, esse Jesus que eu tenho, que é a alegria da minha vida, para essas outras pessoas também. Que a gente possa ter a visão, a valorização que esse menino teve em questão do que ele carregava. Precisamos dar o valor que ele conseguiu dar a Cristo. A verdade é que nós
dizemos que nós amamos, nós dizemos que nós confiamos, mas no momento em que nós temos que abster, que nós temos que nos privar de coisas, nos privar de benefícios, nos privar de conforto, para que esse evangelho seja levado para outras pessoas, através de outras pessoas. Ah não, só se for através de mim. Se é para outra pessoa aí, então eu não vou fazer, porque meu nome não vai ser levado. Cara, isso é um egoísmo, sabe? Nós temos que abençoar a vida de outras pessoas que querem levar o evangelho de Cristo. E se Deus colocou algo no nosso coração para ser feito, por mais simples que seja, Ele tem um propósito. E o propósito dele é mais importante. É isso. Eu espero que essa palavra venha abençoar o seu dia, venha inspirar o seu coração a se fortalecer em tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, a simplesmente ser, a simplesmente fazer, por mais simples que seja. O importante é que existe um propósito maior. Um beijo, até a próxima.